Prazer, meu nome é Dmitry. Eu sou o Fernando. Nós somos desenvolvedores no OLX. Eu estou há mais ou menos 1 ano e 10 meses no OLX. 2 anos e meio, por isso. E nosso objetivo hoje é contar um pouco da história de como foi reescrever o chat da OLX. Mas antes de falar um pouco de como foi reescrever o chat da OLX, eu queria contar uma história do chat na OLX. O Emerson já perguntou na palestra dele lá fora, mas assim, alguém não sabe o que é a OLX? Não? Tá, beleza. A gente é uma plataforma de compra e venda de produtos únicos, e no início a gente não tinha um chat. Todo o contato era feito através de um formulário. O comprador mandava um formuláriozinho, ele mandava que estava afim do produto, e chegava um e-mail para o vendedor, e toda essa negociação era um pouco mais lenta do que poderia ser. Mas o que engatilhou querer fazer um chat na OLX, na verdade, foi um concorrente. Um concorrente estava entrando no mercado brasileiro, e a OLX entrou em pânico e falou: a gente precisa fazer esse negócio. E juntaram 4, 5 pessoas, mais ou menos, de 2015. Na verdade, eu não sei qual é o time, isso para mim eu li nos livros de histórias da OLX só. E aí, essas pessoas sentaram e botaram lá e saíram, fizeram uma solução caseira. A solução era mais ou menos essa. Até que as tecnologias eram legais, usavam um banco NoSQL interessante, usavam uns frameworks maneiros e tal. Só que o que aconteceu? A gente foi fazendo rollout, o rollout começou por umas áreas do país e depois foi crescendo, e cada vez o interesse no chat foi aumentando e alguns problemas foram aparecendo. A gente começou a ter muitas instabilidades e o crescimento dos dados muito grande no nosso banco. Começamos a ter diferenciação entre as plataformas de funcionalidade, porque no time tinha alguns desenvolvedores Android, alguns desenvolvedores web, poucos iOS, e as funcionalidades iam caminhando em velocidades diferentes, o que fazia com que nossas APIs, que atendiam a esses clientes, evoluíssem em velocidades diferentes, e acabava que a experiência era muito diferenciada de um celular para o outro. E o fluxo, mesmo assim, continuou aumentando, e o serviço de chat começou a dar problema. Uma história muito engraçada e muito feliz: assim que eu entrei na OLX, com mais ou menos 2 semanas, eu estava atendendo porque o chat caiu em casa. Horrível. E aí, beleza. Um outro problema que a gente teve, que foi muito mais específico também, as mensagens em tempo real não chegavam para o usuário, então ele parecia que estava usando um fórum. Show. A OLX ficou um bom tempo com isso, a gente ficou um bom tempo refatorando, um bom tempo tentando melhorar, e por muito tempo a gente não conseguiu. E decidimos, então, começar um novo chat. Para começar um novo chat, não faria sentido a gente tentar de novo uma solução caseira, a gente ia perder muito tempo fazendo isso. E a gente decidiu partir, então, de um open source. Esses são os 3 open sources mais famosos de chat, mesmo que não sejam tão famosos assim, porque nem todo mundo faz chat o tempo todo. O Mongoose, o OpenFire e o EJBRD. O que a gente fez? A gente precisava decidir qual deles escolher. A gente meio que criou uma POC de cada um deles. Fizemos alguns testes de carga e de funcionalidades para ver se eles atendiam minimamente o que a gente precisava, porque os nossos casos tinham algumas diferenças, então as conversas nossas, na verdade, aconteciam N vezes entre 2 usuários, se eles tivessem anúncios diferentes. Beleza. Feito esses muitos testes, decidimos pelo EJBRD. O EJBRD é o cara que ele é o líder de mercado em termos de open source. Foi como o WhatsApp começou. O WhatsApp era o EJBRD no início. Depois eles meio que tiraram e... Só que assim, eles são gigantescos. Eles refatoraram o Erlang para fazer a parada. Então é outro nível. Se eu não me engano, o chat do LoL até hoje usa o EJBRD também. Então era meio que a escolha mais interessante para a gente no momento. Só tinha um porém. O EJBRD em Erlang, como eu falei. E Erlang é bem ruim de programar. Não sei se vocês programam Erlang. Só que em cima do Erlang, a gente tem um Elixir que é tão bonitinho. E aí, isso meio que acalmou a gente. A gente escolheu ir para o EJBRD, mesmo sem ter conhecimento nenhum de Elixir. Ninguém do time programava em Elixir, mas ele tinha uma sintaxe tão mais legal, uma comunidade tão mais ativa que o Erlang. Assim, hoje em dia está no hype, está em crescente. E é uma linguagem gostosa de programar. Vou fazer um jabazinho do Elixir aqui rapidinho. Para quem não está acostumado com linguagem funcional, Pattern Match é uma das core funcionalidades dela, assim. E ela é muito útil para você acessar
valores. Então, por exemplo, ali, eu tenho no lado direito uma tupla que tem 2 pontos ok e um valor 13. Isso é um padrão do Elixir. O Elixir, quando dá um sucesso numa função, você retorna o ok, você retorna uma tupla com ok e o valor dela. Só que para acessar, o que eu faço eu espero que venha alguma coisa com 2 pontos ok, parecido com aquilo, e eu ponho no valor onde eu quero a minha variável, que é o meu result. Então, se eu imprimir essa variável, eu vou ter lá o meu 13, que é o valor que está ali. Tá, mas e se não vier o que eu espero? Bem, se não vier o que eu espero, cracha. Esse é o objetivo. Ele faz o pattern match, ele checa se o padrão está certo. Mas para que isso é importante? Assim, ele é importante para você não lidar com nenhum valor que não é bem o que você estava esperando. Mas, além disso, você tem tipo um polimorfismo da orientação a objeto, que você consegue ter o mesmo método com expectativas de valores diferentes e você lidar com esses valores conforme eles vieram. Então, nesse primeiro caso, você tem o handle result, que é para o ok, que é meu caso de sucesso, e eu faria whatever eu quiser com ele. E eu tenho outro caso, que é o do erro, que eu trataria o meu erro. E eu posso ter um caso genérico, que é só uma variável vazia, que vai receber qualquer outro valor diferente que vier. Tá, uma outra coisa que é bem interessante do Elixir também, e que é muito comum nas linguagens funcionais, é o pipe operator. O pipe operator são esses negocinhos aí, é esse pipe com maior que, e a parada legal dele é que você consegue... Linguagem funcional é muito sobre transformação de dados, né? E quando você usa o pipe, você tem seu fluxo de transformação de dados muito explícito, muito claro. Então, dá um exemplo assim dessa linha. Essa primeira linha, ela recebe... O pipe sempre passa como parâmetro, como primeiro parâmetro, o valor de retorno da anterior. Então, esse meu enum.filter, que é a minha função de filtrar uma lista, está recebendo como primeiro parâmetro minha variável values, que eu estou passando lá em cima. E está aplicando uma função nesse meu array, e esse E comercial indica que é um lambda, né? Então, eu estou criando um lambda chamando essa função visible_for. Pode ser muito confuso para quem não está muito acostumado com o Elixir, mas se você olhar no inglês, se você só for lendo, você está vendo que você pega os valores, você está filtrando porque são visíveis para esse user ID, depois você está mapeando nesse parse de mensagem e, por fim, você está mapeando de novo, transformando tudo isso em tupla. Então, minha transformação de dados fica muito mais simples, muito mais explícita desse jeito. Outro ponto de atenção que a gente tem que ter no chat é a questão da concorrência. Porque o real-time em si é um dos requisitos básicos de um chat. E no Elixir, a forma que ele resolve concorrência foi com o modelo de atores. O modelo de atores é um modelo computacional matemático para poder tratar de concorrência. E no modelo de atores, tudo é um ator. Tudo, por exemplo, na VM do Erlang, tudo é um ator. Tudo rola dentro no contexto do ator. É a nossa unidade, a nossa primitiva de concorrência. E toda a comunicação, toda a interação entre esses atores é via passagem de mensagem, via troca de mensagens. Então, você pode observar que o modelo de atores é muito similar a uma conversa casual do mundo real. O próprio Joey Armstrong, ele falava que o mundo era assíncrono. Que o mundo era assíncrono, porque quando você conversa com a pessoa, no caso, por exemplo, do slide, você pode ver que uma das pessoas pergunta, por exemplo, olá, aquela outra pessoa vai receber aquela mensagem, ela vai processar internamente e ela pode dizer, por exemplo, oi. Então, o chat é basicamente isso, é uma conversa, ele pretende ser uma conversa. Então, o modelo de atores é o cara que fornece a abstração ideal com o chat, por exemplo. E como isso se reflete na OLX, no modelo da OLX? Bom, todo usuário, por exemplo, um comprador, vendedor, dentro da OLX, ele não é um ator, que na implementação do Erlang Elixir é um processo. Só que toda a comunicação entre comprador e vendedor é por intermédio de um anúncio. Então, um comprador pode entrar em contato com o vendedor a respeito de um anúncio. E dentro da nossa abstração, todo anúncio é uma sala, é um chat. Então, quando o usuário quer enviar uma mensagem, por exemplo, o comprador aceita a troca, ele envia essa mensagem para a sala roteia, ela vê quem as pessoas. Por exemplo, poderia ter outros usuários ali dentro dessa sala. No caso, o vendedor sempre vai estar. Então, ela vai e encaminha essa mensagem para o vendedor. Outro ponto também interessante que a gente usufruiu muito do Elixir é a questão do Gen7.
O Gen-Serve nada mais do que um processo que ele roda em loop, ele fica executando em loop, e a cada interação ele processa uma mensagem. Então imagine isso aí, que cada um desses carinhas aí seria um Gen-Serve com a sua mailbox, que seria o lugar onde as mensagens são recebidas. E a cada interação ele processa uma mensagem. Como que a gente usou isso no Elixir, no nosso chat novo? Basicamente, a gente usa o Gen-Serve para poder fazer toda a integração com o que é externo. Por exemplo, banco de dados, APIs de terceiro. E aí, como funciona basicamente? Quando uma sala recebe uma mensagem, ela quer, por exemplo, validar essa mensagem. Então, ela envia uma mensagem para o meu validator pool. Meu validator pool, normalmente a gente registra ele com um nome que qualquer um consegue acessá-lo. E esse validator pool, ele tem como tarefa distribuir essa mensagem, essa tarefa entre os meus workers. Então, ele vai escolher o work lá que tem disponibilidade e vai encaminhar essa mensagem para aquele work. Você pode ver o formato dessa mensagem, ela é uma tupla que tem 2 pontos validate e a mensagem. Normalmente, isso no Elixir a gente chama de tagged tuple, que é uma tupla tagueada. Então, lembra lá do pattern match? Lá o meu work ele vai ter uma série de handlers. E se algum handler fazer match com essa mensagem, ele processa essa mensagem, senão ele simplesmente descarta. Uma vez que ele pode processar essa mensagem, ele pode então se comunicar com o meu validator service, e aí assim eu consigo interagir com o serviço externo. Uma coisa interessante que a gente usou do Gen-Serve era basicamente para poder controlar o acesso a recursos externos. E não deixar que, por exemplo, todos os usuários, todas as salas, vai direto no banco ou direto nos serviços externos, que a gente poderia acabar degradando o serviço. Então a gente usa eles tanto para controlar o acesso a recursos externos, como também para, por exemplo, em caso de uma demanda reprimida, a gente poder escalar os nossos works e eles poderem dar conta e processar essa demanda reprimida. Além disso, a gente usa eles não só para isolar lógica, como também para isolar falhas e comportamentos inesperados. Porque cada carinha desse aí é um ator, e todo o código executa no contexto desse ator, como se fosse mais ou menos um esquema de executar um código no contexto do thread. Quando esse validator work tem algum problema, que naturalmente é onde que acontece esse problema, é geralmente nas integrações com serviços de terceiro, esse validator work vai falhar, ele vai crashar, ele vai morrer, e aí somente ele vai morrer se erro não propaga para os demais processos e atores da minha aplicação. Mas, por exemplo, o que acontece, por exemplo, todos os meus works morrerem? Tipo, eu não valido mais mensagem? E aí, nesse caso aqui, entra o supervisor. Os supervisors, eles são processos que supervisionam outros processos. A responsabilidade deles é basicamente iniciar, parar e reiniciar um processo. E também garantir a ordem que eles são iniciados e que eles são encerrados. Então, exemplo de supervisor, por exemplo, a gente tem nosso supervisor que ele tem uma série de filhos que seriam os Gen-Serves, que nada mais do que aqueles nossos workers. Então, caso esse worker falhe, ele é encerrado, removido do meu supervisor, só que o meu supervisor tem a responsabilidade de reiniciar esse worker e criar um novo worker, com um estado inicial, para que eu tenha, assim, o meu pool de work saudável. Então, a principal atribuição hoje que a gente tem para o nosso supervisor é basicamente garantir a saúde dos nossos workers e dos nossos Gen-Serves. Isso nos conduz a um lema no Erlang, que é o Let It Crash. Isso aí a gente até era bom de fazer na aplicação anterior, só que a gente não fazia do jeito legal. O Let It Crash é basicamente a ideia de que, em vez de você ficar programando defensivamente, tentando cobrir todos os casos de erro e fazer um sistema à prova de falha, que eu confesso, eu acho que ninguém aqui conseguiria fazer um sistema à prova de falha. Então, ao invés de você ficar tentando fazer um sistema à prova de falhas, ele parte da ideia porque não fazer um sistema tolerante a falhas. Então, no caso do Let It Crash, quando você tem um sistema tolerante a falhas, você garante que agora eu posso, de fato, deixar meu código falhar, mas se meu código falhar, eu tenho a segurança de ter alguém cuja única responsabilidade é fazer alguma coisa quando esse problema acontecer, que é basicamente o que os supervisors fazem, que é, quando alguma coisa morre, eu paro aquele processo, reinicio ele novamente com um estado inicial e estável.
Mas vocês podem se perguntar, por exemplo, por que ficar reiniciando os meus processos funciona? Eu acho que quase todo mundo aqui, quando se deparou com um problema, um incidente em produção, teve como primeira atitude ir lá e reiniciar. Até quando a gente lida com molding, coisas em casa, a galera tem esse instinto de reiniciar. Mas por que reiniciar funciona? Se a gente for parar para analisar a natureza dos bugs, dos problemas que a gente encontra em produção, você pode observar que a gente tem dois tipos de problema. Que são aqueles problemas reproduzíveis, também chamados de Bohr bugs, e aqueles problemas momentâneos ou transientes, que são difíceis de serem reproduzidos, que a gente chama de Heisenberg. Os Bohr bugs, ou erros reproduzíveis, é facilmente reproduzíveis. Com testes unitários, testes de integração, você consegue pegar esses problemas. E a maioria das vezes, em casos de fluxos comum, como no simples fato de eu enviar uma mensagem, que é algo que a gente faz constantemente durante o desenvolvimento, caso tenha algum erro nesse comportamento, você pegaria facilmente isso no próprio meio de desenvolvimento. Já no caso dos Heisenbergs, que são problemas difíceis de serem reproduzíveis, que é, sei lá, por algum estado inconsistente da sua aplicação, em algum momento aconteceu um erro e ninguém sabe explicar por que aquele erro aconteceu. É muito difícil, como problemas com race condition, é muito difícil você tentar simular esses ambientes, por exemplo, em desenvolvimento. É praticamente impossível, na verdade. Então, com base nisso, e além de alguma... Tem até eu não lembro o nome do cientista de computação, acho que chama Tim Gray, ele disse que de 132 problemas que ele encontrou em produção, um só era um Bohr bug. Todos os outros erros eram erros transientes. Eram erros difíceis de ser reproduzidos. No caso do Bohr bug, reiniciar não é muito efetivo, porque, de fato, você precisa alterar o código e subir esse novo código para a produção. Já no caso dos erros transientes, já funciona, é extremamente efetivo reiniciar. Por quê? Porque são erros difíceis de serem reproduzíveis, que acontecem quando o seu sistema entra num estado estranho, e além disso, tem alguns erros, por exemplo, que acontecem em 1 a cada 1 milhão. Então, se for para parar para pensar, se eu reiniciar algum workfile a cada 1 milhão de requisições, eu consigo manter minha aplicação de pé, eu posso dormir, eu posso ir para casa descansar, trabalhar na minha rotina de trabalho normal, e no outro dia eu voltar para o trabalho, olhar meus logs, analisar o que aconteceu e poder resolver esse problema com mais calma. Tá. Uma das coisas que a gente tinha muito complicada no sistema antigo era a dificuldade de evoluir ele. Então, o sistema foi feito para resolver o problema inicial, que era trocar mensagens entre 2 usuários. Só que aí, a OLX, por exemplo, queria, no meio de uma conversa, dar dicas de segurança. Tipo, cuidado aí que esse cara está querendo te pedir o dinheiro antes de dar o produto, então negocia melhor. E isso ficou muito difícil do jeito que era feito. O que a gente fez foi tentar deixar o nosso código mais modularizado possível, para que, no meio de um fluxo que seria trivial de início, a gente pudesse incrementar com novas funcionalidades. Para isso, a gente pegou uma coisa que é do EJBRD, ele tem isso no fluxo dele, e a gente extrapolou para o nosso sistema inteiro, a gente usa bastante para acrescentar funcionalidades no fluxo dele. O EJBRD ele está como se fosse uma dependência do nosso projeto, a gente não põe funcionalidade no EJBRD, o nosso projeto é a parte. Então, beleza, o nome disso são os hooks. Então, ele é basicamente como se fosse um gancho mesmo. Então, no meio de uma mensagem enviada, por exemplo, eu tenho um hook que seria de filtragem de mensagem. Se eu não tiver nada naquilo, basicamente o que acontece, ele vai passar direto e a mensagem não filtrada vai chegar direto para o usuário. Então, eu vou dar um zoom, isso é um dos hooks só, tá, gente? A gente tem um monte em vários fluxos do usuário. Dando um zoom naquele hook, a gente tem algumas etapas que a gente implementou em cima daquele hook do EJBRD. E por que isso é legal assim? Ele não nasceu dessa forma, ele não tinha todas essas funcionalidades. A primeira funcionalidade que a gente botou foi de realmente validação de mensagem. Então, para que o usuário não fale um palavrão, não ponha algum conteúdo sexual ou qualquer coisa completamente inapropriada, o primeiro fluxo é o de validação. Ele pode falhar. Falhar, não digo assim, ele considera aquela mensagem ruim, e o que ele faz é dropa a mensagem. Então, o hook, não só você consegue enriquecer, como você consegue falar, essa mensagem não é boa, esse conteúdo, esse pacote, o que quer que seja, não é bom, dropa, segue a vida, não entrega isso. Mas ele também pode continuar. Isso é um fluxo síncrono e sequencial,
Então, a primeira coisa que a gente faz é a validação. Logo depois tem as dicas de segurança que eu falei que a gente fez, que é evitar trocar documentos no chat, evitar fazer o pagamento antes de qualquer coisa e coisas do tipo, assim. Recentemente, a gente fez uma feature que é sobre troca. Eu não sei se vocês já usaram o LX, mas existe muita gente querendo trocar e nem todo mundo que está vendendo quer trocar. Alguns querem, existe essa coisa, mas a gente queria que essas pessoas que querem trocar, esses compradores que querem trocar, não se sintam 100% frustrados. Então, o que a gente fez é, a gente manda uma dica para ele no meio daquela conversa falando, pô, você tem um produto para trocar, que tal você anunciar no LX, conseguir esse dinheiro e comprar o que você quiser sem ficar sofrendo muito? Após todo esse processamento, que a gente foi marcando a mensagem como dica de segurança ou possivelmente uma dica de troca, a gente salva ela no nosso banco de dados e, por final, a gente faz algumas medições de quantas mensagens foram enviadas, se era por plataforma, se veio de Android, se veio de iOS, o que quer que veio. E a mensagem, enfim, vai parar no usuário por final. Dado isso tudo isso que a gente falou, todas essas features do Elixir e do EJBRD que impactaram a nossa arquitetura, nasceu o Mercúrio. O Mercúrio é o nosso sistema de chat. A gente decidiu batizá-lo como Mercúrio, porque Mercúrio é o deus da mensagem e de várias outras coisas romano, mas de nossa parte só é importante a mensagem. E esse foi o nome que a gente decidiu dar, porque era legalzinho. Mas por dentro do Mercúrio, ele não é nada mais do que um conjunto de aplicações, como o EJBRD, o próprio Mercúrio e outras aplicações. E abaixo dessas aplicações, ela tem sua árvore de supervisão, com seus supervisors e os Gen Services abaixo desse supervisor, e até mesmo o Gen Service abaixo da própria aplicação. E tudo isso rodando dentro da VM do Erlang. O que é o interessante disso tudo? A VM do Erlang sabe utilizar o SEO muito melhor do que a gente, mas a gente aprendeu a usar a VM do Erlang. Então, antes da gente, por exemplo, escolher escalar uma nova instância, a gente escala primeiramente os recursos da VM do Erlang. Por exemplo, criando mais processos, criando mais supervisors, criando outras aplicações. E só então, quando a gente saturar de fato os recursos da VM do Erlang e que a VM do Erlang saturar de fato os recursos do SO, que a gente cria uma nova instância. Só que o Elixir, o Mercúrio, na verdade, não é só uma aplicação rodando dentro de uma VM do Erlang. O Mercúrio nada mais é do que várias instâncias da VM do Erlang que se comunicam entre si para formar uma única só aplicação. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá para vocês do modelo de atores, de um comprador mandando uma mensagem para uma sala e a sala mandando uma mensagem para o vendedor, qualquer um daqueles atores ali poderiam estar em máquinas diferentes. Poderia estar o comprador numa máquina, a sala em outra e o vendedor em outra, e mesmo assim eles se comunicam, porque na verdade o Mercúrio é uma só aplicação formada por N máquinas que na verdade formam um cluster. E o legal da VM do Erlang é basicamente que a gente não faz ideia de onde está rodando os nossos processos. A única coisa que eu preciso saber é qual que é o endereço do processo, eu mando uma mensagem para aquele endereço e aquela mensagem vai chegar lá, independente de qual máquina que ele esteja. Eu só preciso que eles estejam comunicando internamente. Outro ponto que a gente viu é que a gente começou o nosso Mercúrio como se ele fosse um monolito. E acontece que ele foi crescendo, e a gente foi ficando cada vez mais acoplado, cada vez mais emaranhado com o EJBRD. E o que aconteceu é que, a algum momento, a gente precisou, por exemplo, atualizar o EJBRD, ele quebrou a compatibilidade com a gente, e aí foi muito sofrimento poder mexer em todo o código para poder ver onde que tem que mudar para poder contemplar aquela atualização. E aí a gente começou a estudar formas de evitar essa ideia de ir para o mesmo caminho da aplicação anterior, que era o monolito, e uma das formas que a gente viu foi o conceito de monorepo. Monorepo nada mais é do que um monte de aplicações e projetos organizados sobre um mesmo repositório do Git mesmo. E isso facilita muito o desenvolvimento. No caso do Elixir, ele fornece uma lib, na verdade até um comando mesmo, que é um conceito que chama Umbrella Projects, que você pode criar projetos Umbrella, que nada mais é do que um projeto que ele é formado por vários projetos. Então a gente acabou fazendo o quê? A gente começou migrando partes críticas do sistema para outras aplicações. E naturalmente as aplicações novas foram indo para outros apps. O legal do Umbrella é que, por exemplo, eu posso rodar, buildar, executar, compilar, testar todos os meus apps de uma só vez com um comando
mas caso seja necessário, eu também posso compilar, testar, buildar e rodar somente aquela aplicação. Outro ponto interessante também é que é muito mais fácil a gente migrar do monolítico, de uma arquitetura monolítica para um monorepo, do que para microserviços. E a gente ganha um monte de facilidades, como viu, o processo de desenvolvimento é muito mais fácil, fazer testes de integração é muito mais fácil, e caso alguma dessas aplicações se estenda e fique muito grande, a estrutura do projeto é organizada de tal forma e as aplicações são tão independentes que eu posso simplesmente extrair aquela aplicação do meu monorepo, do meu Umbrella Project, e colocar num repositório à parte. A única coisa que eu vou ter que mudar é que, em cada projeto meu, eu estou falando que aquela dependência está dentro do Umbrella Project. Agora eu vou ter que falar que aquela dependência está, por exemplo, no meu Package Manager ou num repositório do Git. Mas e agora a gente tem um outro problema, que seria como que a gente migra do antigo para o novo, que seria simplesmente esse Mercúrio aí, que é um cluster do Erlang com vários Gen-Services e aplicações rodando. Basicamente, a gente tinha muito conhecimento, por exemplo, da natureza dos nossos dados, do nosso produto. A gente conhecia bem o nosso produto. E uma coisa que a gente sabia do nosso produto é que nosso chat ele é efêmero. As conversas não duram tanto tempo. Uma conversa entre um comprador e um vendedor, basicamente, tinha 3 meses de atividade, não tinha mais do que isso. Então, a gente pensou, em vez de a gente pegar toda aquela base de dados e migrar para outra base de dados, vamos simplesmente começar a replicar os dados, porque quando a gente finalizar o Mercúrio, a gente vai ter uma base de dados que vai poder substituir a base atual sem nenhuma dor de cabeça. Então, a ideia era simplesmente replicar os dados do chat antigo para o Mercúrio. Só que o chat antigo e o Mercúrio, eles não falam o mesmo protocolo, eles falam protocolos diferentes. No caso do chat server, ele falava REST, HTTP. No caso do Mercúrio, ele já falava o protocolo que é o XMPP, que é um protocolo próprio para poder fazer troca de mensagens. Então, foi necessário que a gente criasse um mecanismo para poder traduzir as mensagens que estavam no chat para as mensagens do Mercúrio. E só então, depois de fazer esse processo de tradução, a gente pôde, enfim, começar a replicar essas mensagens. E aí chegou um momento que a gente o Mercúrio era simplesmente passivo, ele simplesmente recebia as mensagens, as salas que eram enviadas no chat service e replicava no Mercúrio. Mas a partir do momento, ele começou a ser ativo. Opa, voltei, perdão. Ele passou a ter uma comunicação ativa. Ele passou a, agora, começar a enviar os dados para o chat server. Então, o que a gente usou? A gente fez basicamente assim, toda vez que o usuário pedia as mensagens deles ou solicitava os chats dele, a gente ia tanto no banco de dados do chat server, quanto ia no Mercúrio. E a gente usava as duas respostas e comparava para poder validar a consistência entre essas duas respostas. Então, toda vez que vinha uma requisição, a gente batia no chat server, batia no Mercúrio e olhava a consistência entre essas respostas. E ficamos acompanhando essa consistência. Até que chegou um momento em que, por exemplo, a consistência estava em 99,99% e a gente sabia que agora a gente poderia começar a virar. E a gente foi virando os endpoints aos poucos. Por exemplo, se o cara quer pegar os chats, em vez dele ir no Cassandra, no chat, no database do chat antigo, ele ia no Mercúrio. Então, a gente foi migrando endpoints aos poucos. E a gente pôde, enfim, depois de ter feito esse rollout de endpoint por endpoint, a gente pôde, enfim, matar esse banco de dados antigo e agora todo dado era consumido do Mercúrio. Cara, isso é uma parte que eu gosto muito, assim, foi algo que eu aprendi muito quando eu entrei no LX, eu não tinha esse costume, era a parte de monitoramento. O negócio que o Fernando falou, que a gente ficava fazendo a consistência das mensagens, basicamente o que a gente fazia, que ele disse, a gente lia dos dois, calculava um percentual e mandava isso para o statsd, que plotava no Grafana. E a gente ficava diariamente em tempo real vendo o Grafana subindo e descendo entre os percentuais, e quando o Grafana chegou num gráfico legal, a gente foi e tomou a decisão. Só que o nosso uso do Grafana não se limitou a isso. Assim, não tem nada específico do Grafana, é muito mais sobre monitoramento. A gente começou monitorando muito negócio. Então, a gente media quantas mensagens eram enviadas, quantas mensagens eram enviadas por cada plataforma, quanto tempo levava para o usuário ter esse tempo de resposta, quanto tempo levava para todas essas funcionalidades, quanto tempo levava para listar chat, etc. Depois de fazer todas essas medidas, a gente também pensou no lado técnico. Por quê?
Quando a gente começou o projeto em Elixir, não tinha um agente do New Relic que atendesse a gente do jeito que a gente funcionava. O New Relic ele atendia só para o Phoenix, que é tipo um Rails do Elixir, que ele pegava os dados que vinham por REST, mas a gente era tudo WebSocket e tal, não bem funcionava para a gente. Então, todo esse monitoramento teve que ser feito meio que na mão. Só que foi bom porque isso ficou muito no sangue do time. Então, a gente começou a medir quantidade de chamadas para cada serviço, quantidade de tempo que levava, mas também a gente mede saúde dos nossos pools, a gente mede se o pool está morrendo muitas vezes, a gente precisa atuar nele, a gente fica medindo todo esse tipo de coisa. Mas uma coisa importante que entrou na nossa vida é que a gente faz meio que um TDD com monitoramento. Assim, é um negócio meio estranho. Mas um caso que a gente pegou foi, a gente estava com máquinas que topavam memória em produção. Do nada. Elas iam, topavam memórias, morriam e reiniciavam. E a gente ficou, pô, que negócio é esse? O que a gente fez? Ao invés de tentar sair atacando, a gente criou medidas para isso, assim, medições para isso, desculpa. A gente começou a medir quanto de memória cada processo ia, se tinha alguém enfileirando. A gente separava pelas tabelas dos nossos bancos em memória quais estavam mais cheias e jogamos isso tudo em gráficos. Depois que a gente tinha as informações, isso dava um guia para a gente, para onde a gente devia atuar. Mas, além disso, dava também o dado para a gente ter certeza que o problema foi resolvido. Então, a gente fazia meio que iterativo, a gente subia uma mudança no código, via como ficavam os nossos gráficos, via se já era o suficiente, se já tinha resolvido suficientemente o problema, senão a gente ia iterando até o fim. Isso é uma parada que a gente até hoje continua fazendo. A cada vez que a gente tem um bug desse tipo, assim, que é muito mais de produção do que local, a gente primeiro mede, faz a mudança e depois vê como é que ficou o resultado. Só que a trilha de arquitetura, e arquitetura não é bem só back, né? A parte de front era um problema nosso também. A gente tinha muita diferença entre os nossos fronts. O nosso web evoluía muito mais rápido que o iOS, o Android evoluía muito mais rápido que o iOS. O iOS era mais prejudicado, no caso. O que a gente pensou do zero? A gente precisa de um front unificado. A gente precisa de uma base de código que seja deployável em todos eles. Como é que a gente começou isso? Primeiro, a comunicação com o nosso back-end é complicada, é diferente. A gente fala um protocolo XMPP, ele é estranho, então a gente começou fazendo uma lib JavaScript para abstrair esse protocolo e, inclusive, se a gente quisesse fazer mais clientes de chat, isso seria muito útil. Depois que essa lib estava criada, a gente criou um projeto em React e React Native que pudesse ser deployado para todas as plataformas. Tá, beleza, mas como é que a gente tratava as diferenças de plataforma nesse projeto? Então, a gente tinha um componente que é o input bar. O que é o input bar? É a caixinha do WhatsApp ou do chat da OLX que tem a caixa de texto onde você digita e o botãozinho de enviar. Então, você tem tanto o input quanto o seu button. O jeito de fazer, eu botar um input e um button meio que é igual para todos eles, mas como é um input em cada uma das plataformas é diferente. Então a gente tem um esquema de a gente separa os nossos arquivos JS dessas folhas por tipo de plataforma. Então a gente implementa, por exemplo, um input no web usando React, a gente implementa um input no Android usando o outro, porque ele tem todo aquele esquema de crescer a caixa conforme você vai digitando, e a mesma coisa para o iOS. Só que nem sempre eu preciso as três plataformas. Às vezes é igual entre Android e iOS. E aí eu só tenho um arquivo diferenciando o meu web e eu tenho um outro arquivo que é o genérico. No caso do input bar, por exemplo, que é um módulo que é mais de alto nível e usa outros, eu só tenho um arquivo. Eu não preciso ficar diferenciando as plataformas. Mas se eu seguir nas minhas folhas, as minhas folhas têm esses tratamentos. Tá, beleza. Dado isso tudo, a gente chegou no resultado final. E o que é nosso resultado final? O Mercúrio já estava pronto, ele estava atendendo, ele tinha todas as informações no banco dele, mas ainda tinha algumas funcionalidades que estavam no chat antigo, tipo o enriquecimento de dados de anúncio, que a gente tinha que chamar o serviço de anúncio para pegar as informações tipo imagem, nome, etc. E a mesma coisa de usuário. A gente foi fazendo essas funcionalidades aos poucos, que a gente chamou de chamar o resto da OLX. A gente foi passando essas integrações aos poucos para esse serviço, até o ponto que o nosso chat antigo fosse só uma casca inútil.
E aí os nossos novos fronts puderam se conectar diretamente ao servidor novo. Os fronts já não mais passavam pelo fluxo REST que fazia tradução e não sei o que. Agora eles conectam com o WebSocket diretamente com o serviço novo. Tá, mas o que impactou? Em 2 meses, mais ou menos, só da gente ter ficado mais estável e os tempos de requests nossos terem caído tanto, a gente aumentou em 40% o número de mensagens trocadas num dia. A gente passou de 5 milhões de mensagens num dia para mais ou menos 7 milhões. Isso fez assim, a gerente de produto ficar incrivelmente feliz. Só que isso não era o suficiente para o nosso gerente de engenharia. Então, o que aconteceu? A nossa stack anterior tinha mais ou menos 56 instâncias de diferentes tipos. O nosso banco tinha lá umas DB, M, sei lá o quê, e cada uma tinha suas instâncias. Hoje, a gente atua com 6 instâncias. 4 para o Mercúrio, 2 para o nosso banco de dados. Isso resultou numa economia aproximadamente de 75% na conta AWS e um aumento de... Não, brincando, a gente não ganhou aumento, não. Mas, assim, isso fez com que o projeto tivesse o impacto que precisasse. A gente mostrou que em produto a gente cresceu, mas também cresceu em tecnologia. A gente teve ganhos nos 2 lados fazendo essa migração. Bom, mas nem tudo são flores. Apesar da gente ter entregado um resultado que agradou o nosso gerente de produto e resultados que agradaram o nosso gerente de tecnologia, ainda haviam vários problemas. E ainda há. Então, a gente ainda tem uns problemas, alguns desafios pela frente, como, por exemplo, um dos problemas que a gente tem é lentidão no WebSocket, para poder abrir um WebSocket novo, uma sessão com o usuário no 3G. Às vezes a gente consegue ver dados nesse gráfico aqui, eu acho que a gente está olhando o Max aqui, se não me engano. Esse é o pior dos casos. Esse aqui é o pior dos casos, e às vezes a gente vê casos em que um usuário levou 14 segundos para poder abrir um WebSocket. Para a gente isso seria inaceitável, mas é um problema que a gente tem hoje e que a gente tem que corrigir. E a gente está trabalhando nisso. Além disso, a gente tem a verbosidade do protocolo. Ele é um protocolo em XML, como a gente mencionou anteriormente, e a gente trafega muito dado. Mas esse protocolo não é só verboso em questão de dado, ele também é verboso em questão de comunicação. Como vocês podem ver, aqui nesse próximo slide, a gente tem aqui que só essas 2 últimas mensagens que de fato é a mensagem que é os dados que importam para o usuário, que é quando ele solicitou seus chats. Todos esses outros dados trafegados aí acima foram que o protocolo precisa para poder para fazer o handshake, para poder estabelecer uma sessão. Então esse protocolo não é só verboso em termos da quantidade de dados, como também na comunicação. É quase como se quando um cliente falasse para o servidor se ele quer conectar, o servidor perguntasse para ele: mas você quer conectar mesmo? Quer mesmo? Então o protocolo ele demora muito, ele troca muita mensagem para poder estabelecer, por exemplo, uma conexão. E outro ponto que é um problema que a gente tem é que a gente tem um banco de dados crescendo drasticamente, crescendo monstruosamente. E esse é um problema que a gente está, não vou falar empurrando com a barriga, mas a gente está postergando porque a gente tem outros problemas para lidar. Mas basicamente o que a gente vem fazendo hoje é, quando o nosso banco de dados está atingindo o limite, a gente escala ele verticalmente. E aí isso dá para a gente, sei lá, mais 3 meses para a gente ficar trabalhando nas nossas features. E aí estamos fazendo isso. Mas a gente sabe que a gente não vai poder fazer isso para sempre e em algum momento a gente vai precisar, de fato, lidar com esse banco de dados nosso. Só para ter uma ideia, a gente hoje, com mais ou menos 8 meses de chat, a gente tem 3 bilhões de mensagens salvas no nosso banco. Então o negócio está ficando assim, bem grande. Bem, galera, essa foi a nossa história. Espero que tenha sido útil e interessante para vocês. Muito obrigado. Vocês têm perguntas? Temos tempo, uns 7 minutos, 8 minutos para perguntas. Sobre o banco de dados, Wellington aqui, ó. Sobre o banco de dados, vocês cogitaram, como vocês falaram que o tempo de vida da mensagem é 3 meses, cogitaram a quebrar o banco em, sei lá, em 4 meses, em instâncias separadas que não serão mais utilizadas? Cogitamos, nunca fizemos. Qual o problema? Assim, a gente teve que desenvolver o chat todo. Na OLX a gente tem um esquema que os nossos times são meio que full stack
com o anabolizante. Então, a gente cuida de front, de back, de ops, de banco, de app, de tudo. O time é enxuto e fazer um projeto do zero não é necessariamente uma decisão que você entrega coisas rápidas. Então, o time tinha mais ou menos 4 desenvolvedores para você entregar tudo isso. Leva um certo tempo. Então, foi exatamente como o Fernando fez. A gente falou, cara, esse problema a gente mais ou menos sabe como atacar, mas vai dar um trabalho, então, deixar para daqui a pouco, entendeu? Mas nunca atacamos. Um ponto também é que antes, o tempo de vida dos chats durava basicamente o tempo de vida do anúncio na plataforma. Só que isso era como era visto antes. A decisão de produto hoje não quer que o chat, por exemplo, dure só o tempo do anúncio na plataforma. Então, hoje isso já está sendo questionável. Por exemplo, a gente quer manter o chat na plataforma por exemplo, mais tempo para poder os usuários poderem comunicar, por exemplo, no caso de um pós-venda, que é algo que, por exemplo, não tinha antes, e a gente acabou estendendo o tempo de vida dos chats na plataforma para eles poderem se comunicar nesses casos de pós-venda. Quem tinha levantado? Não, só pede para outro. Não, pede para outro. Senão eu vou ter que te dar a meia. Ainda sobre o banco de dados. Tu acabou saltando aí no meio da palestra que na versão antiga vocês usaram Cassandra. E aí, qual foi o banco de dados que vocês escolheram e por quê? Para essa versão nova. Foi ato falho, não era nem para a gente comentar disso. Eu deixei passar, mas basicamente, a gente, como banco de dados, a gente usou as opções que o EJBD provia. E na época, o banco de dados similar ao Cassandra que o EJBD provia era o Riak. E aí, a gente já não dominava muito bem o Cassandra, a gente teve vários problemas com o Cassandra. E a gente não quis partir para o Riak para simplesmente igualar o caso do Cassandra. A gente optou por um banco de dados que a gente conhece, que é um SQL normal, no caso nosso a gente está usando o MySQL, e basicamente a gente conseguiu domar esse banco. A gente teve vários problemas com performance, mas a gente sabia trabalhar com banco. Então, basicamente, os problemas que a gente tiver com o banco de dados atual, a gente conseguiu resolver com o index certo, com a criação de index correto. Então, até parece que a gente passou de uma tecnologia, sei lá, inferior, como o Cassandra, de fato, ele tem suas qualidades. Só que ele apresentou várias dificuldades para o time, que era dificuldade para dar manutenção, para dar suporte, e a galera também não dominava. Quando a gente mudou para um banco de dados relacional, a gente não teve mais problema no banco de dados para a gente. E a gente consegue entregar antes, eu vou falar agora, né? Antes o Cassandra era o quê? Era 10 ou 12 máquinas. 10 ou 12 máquinas que hoje a gente consegue entregar o mesmo tempo de resposta com uma máquina só do MySQL. Simplesmente porque a gente domina a ferramenta. Não é falando mal do Cassandra, né? Não é falando mal, a gente mesmo, não dominava, vamos porque a gente conhece que aquilo ali a gente sabe que a gente vai dar conta. E a gente só tem mais um banco de dados que é o de réplica, que é para a segurança do nosso gerente de tecnologia. Tem mais algum? Me dá a minha para eu levar direto lá, porque senão tem que ficar voltando. Gente, nós temos mais 3 minutos, só dá mais tempo para 2 perguntas. Vai ser o rapaz aqui, depois ele lá que pediu, mas o pessoal vai estar aí ainda. Vocês sentiram que, mudando da arquitetura antiga para a nova, vocês conseguiram melhor produtividade, mexendo com Elixir? Ou a produtividade de novas features, né, principalmente, continuou igual, piorou, melhorou? Quer falar? Eu tipo assim, juntou o produto que eu acho interessante, que é um chat, com a motivação de aprender uma nova linguagem que eu também sempre quis conhecer, sempre quis trabalhar, que era o Erlang e o Elix, que é uma linguagem extremamente interessante. Então, no meu caso, a motivação de querer trabalhar no chat, a motivação de querer trabalhar com essa stack, com essa tecnologia, alavancou muito a minha produtividade. Eu rapidamente já comecei a me apaixonar pela linguagem, comecei a olhar de fato como a linguagem trata as coisas, e eu basicamente me apaixonei pela linguagem, então a minha produtividade foi muito alta. E a gente começou a trabalhar na forma como a gente falou, aquela questão lá do monorepo. A ideia do monorepo, basicamente, que eu pensei na época era,
a gente não domina essa tecnologia ainda. Então, em vez de, quando a gente constrói uma aplicação monolítica, a gente acaba criando um certo padrão, e aquele padrão é engessado, e se você tem vários padrões dentro da aplicação monolítica, isso acaba dificultando. Então, eu queria, vamos fazer um esquema de projeto como o monorepo, que a gente tem várias applications, e aí cada um pode testar uma abordagem diferente na aplicação, porque eu sei que o meu desenvolvedor de hoje é bem diferente do desenvolvedor de amanhã. Então, aquele padrão que eu apliquei naquele app que talvez seja interessante, no app que eu vou criar amanhã talvez seja muito diferente. Então, eu queria dar liberdade para a galera poder fazer, por exemplo, hoje a Dani trabalha com a gente, mas aí, por exemplo, quando a galera vai criar um app novo, ele faz completamente a parte do jeito dele, então foi muito fácil a galera começar a trabalhar dentro do nosso projeto e cada um colocando a sua cara dentro do projeto, sem que isso se tornasse um empecilho. Só uma coisa assim, por final, acabou ficando mais fácil adicionar feature, muito por causa da gente estar modularizado, mas não negando, o início foi horrível. Porque assim, eu era desenvolvedor Java, o projeto antigo era em Java. Desenvolvedor Java não, eu tinha mais tempo desenvolvendo Java, eu sou desenvolvedor. Mas o projeto antigo era em Java. Quando a gente trocou para o Elixir, que era um paradigma funcional, a gente dava uns nós às vezes, assim, eu queria declarar variável de classe, não tem classe. Então, tipo, isso demorou um pouco, mas depois que pegou, depois que o projeto tomou forma, hoje a gente entrega features bem mais rápido mesmo. Tem uma última pergunta aqui atrás. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo resultado de negócio, acho que esses números do título são fantásticos. Mas eu queria, lá no começo, quando vocês começaram com a ideia do Erlang, como que vocês convenceram o resto da galera a migrar de plataforma, migrar para essa linguagem? Mas vocês fizeram para os caras não olharem para aquele código e falar, mano, você está pedindo para eu programar em COBOL. É a mesma coisa, mesmo que seja 2002. Você está falando como que a gente convenceu os desenvolvedores a usar Elixir? Ou como a gente escolheu... não, como vocês convenceram quem estavam com vocês a adotar essa nova... Então, o time era eu e ele e mais 2 outras pessoas. Todos nós juntos testamos todas as tecnologias. A gente viu que os tempos de resposta do EJBD eram bem mais rápidos do que do outro projeto. Então, tipo, ficou muito evidente. A gente até pensou em usar o Erlang de início, para falar a verdade. Depois a gente viu que o Elixir encaixava também. A galera meio que abraçou, assim, viu que esse poderia ser a solução definitiva para o chat, porque era muito rápido. Então, a linguagem não importou. O que importou foi, eu acho que isso vai resolver o problema. Entendeu? Então, o time meio que abraçou junto isso. Basicamente a gente não tirou essa ideia do nada. A gente pegou, cada um pegou o OpenFire para testar, o EJBD para testar, o Mongoose para testar, e no final a gente falou a experiência que cada um teve. Então, antes de fato escolher o EJBD, a gente tentou experimentar ele um pouco. E, além disso, tinha todos os cases de sucesso do EJBD, então teve todo um embasamento. Tanto a comunidade do EJBD, que é muito grande, tinha muito suporte, a questão de ser uma ferramenta de sucesso, e a questão também de, durante as nossas POCs, ele ter se sobressaído em cima dos outros. Gente, muito obrigado. Então, meio que acabou o tempo, mas assim, a OLX não contrata linguagem, a gente contrata desenvolvedor. Então, meio que isso não importa muito. Se você trocar de projeto, você vai parar num projeto de Node, depois num de Python, então isso meio que não importa. Galera, muito obrigado mesmo, valeu.